Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante que é a Semana Nacional da Família, essa semana que a gente está vivendo logo após o Dia dos Pais. Na verdade, o Dia dos Pais foi ontem, celebramos o Dia dos Pais, que iniciou, que abriu, na verdade, a Semana Nacional da Família. Esta semana é uma semana que está sendo celebrada, essa Semana Nacional da Família, que é muito importante, que já existe há muitos anos, ela é super importante, a CNBB faz um trabalho maravilhoso no Brasil inteiro, as paróquias do Brasil inteiro celebram a Semana Nacional da Família. Com certeza você escutou lá na sua paróquia o pároco falar sobre os trabalhos, os eventos que estão acontecendo. Você deve ter participado agora à noite ou ontem de algum evento na sua paróquia. E hoje quem vai falar um pouco mais para nós sobre esta Semana Nacional da Família é o casal Luciana Carvalho e Antônio Carvalho. Luciana, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa Janela Aberta. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Diácono. É um prazer enorme estar aqui com o senhor. Certo. Antônio, seja bem-vindo também. Muito obrigado. Boa noite, é um prazer. Queria perguntar para vocês, para o nosso telespectador, que talvez não conheça, né? O que é a Semana Nacional da Família? Qual é a importância dela para a Igreja e para a CNBB? A Semana Nacional da Família, ela é um evento muito importante da Pastoral Familiar, da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, que já existe há mais de 30 anos, evangelizando as famílias de todo o Brasil. É o encontro nas casas, nas igrejas domésticas, para pregar a palavra de Deus, para a presença de Deus real nas igrejas, na igreja doméstica, nas famílias, para conseguir fazer aquela catequese familiar. E, Antônio, sempre ocorreu nessa semana do Dia dos Pais, como é que foi o período desse trabalho da Semana das Famílias? Sempre foi logo depois do festejo do Dia dos Pais? Sempre a Semana Nacional da Família, como a Luciana falou, que surgiu há mais de 30 anos, ele sempre iniciou com o Dia dos Pais. E ao início do Dia dos Pais, ele prolonga durante toda a semana pós-Dia dos Pais. No caso, agora, dia 13, iniciando, vai até o dia 18 de agosto. Agora, por que foi pensada a Semana Nacional da Família? Por quê? Para a igreja... Tem 30 anos, não é isso? Já tem mais de 30 anos. Mas por que foi pensado? Foi uma ideia de quem? Foi da CNBB? Foi um pensamento do Papa? Quem foi que pensou? Foi criado com a visita do Santo Padre, no São João Paulo II, a visita no Brasil. Aí a ideia original começou daí, porque eles viram da necessidade de cuidar, de evangelizar as famílias. As famílias é a célula máter, de toda a sociedade. É da família que vem todas as vocações, é a mãe de todas as vocações. Então a igreja tem que se preocupar em cuidar das famílias, porque é o futuro da humanidade passa pela família. Frase de São João Paulo II. Então esse cuidado, é como se fosse um evento de mais importante da pastoral familiar, só que ela já ultrapassou a pastoral familiar. Todas as forças vivas da nossa igreja vivem essa Semana Nacional da Família, porque a pastoral familiar ela é uma pastoral transversal. Ela está em todas as pastorais, movimentos e serviços familiares. Então, são todos convidados a viver essa Semana Nacional da Família. Quer dizer que os eventos que acontecem nesta semana não são exclusivos da pastoral familiar, atinge a todos, né? Sim, além da pastoral familiar, atinge serviços e movimentos, como a Luciana falou, Entendi. Agora eu queria saber de você o seguinte, como é que se organiza uma Semana Nacional da Família? Qual é a estratégia? Como é paroquial, quer dizer, a execução é a nível paroquial, o pensamento é nacional, mas a execução é a nível paroquial. Então, na sua paróquia, deve estar ocorrendo, com certeza, deve estar havendo eventos da Semana Nacional da Família, mas isso é pensado do ponto de vista do Brasil inteiro, para o Brasil inteiro. Mas como é que vocês organizam essa semana? Vocês reúnem, a pastoral familiar reúne
reúne com as outras pastorais familiares das paróquias. Como é que vocês organizaram essa Semana Nacional da Família desse ano? As coordenações paroquiais, os agentes de pastoral familiar se reúnem, fazem a sua programação, justamente com a aprovação do assessor espiritual, do pároco da paróquia. Sim. Programa, faz toda a programação semanal, até de 2 semanas, e começa a viver. Aí começa a divulgar, né, nos avisos paroquiais, né, nas missas no final, e para mobilizar toda a comunidade a viver essa semana. Aí começa a visita nas casas, porque a Semana Nacional da Família, a riqueza dela é visitar as famílias, claro, o encontro nas casas, porque é ali que a gente vai encontrar a realidade das famílias, como as famílias estão vivendo, né? Aí a gente pode já fazer aquela pastoral de conjunto, diácono. Ali ver se tem alguma criança precisando de uma catequese, está vendo como uma situação da família, do idoso, porque na família está tudo. Está o idoso, está a criança, está o jovem, está o adolescente, está o casal. Então é um modo da gente também provocar essa pastoral de conjunto, essa pastoral orgânica, que é tão sonhada na nossa igreja. Entendi. Eles me mostraram esse livro aqui, trouxeram esse livro, que é um subsídio Hora da Família, para este ano, né? Para este ano, que todo ano é apresentado um subsídio, olha aqui, Hora da Família, Família Fonte de Vocações, aparece lá o Papa Francisco, um padre, uma freira, um casal, uma família, na verdade, ali. O tema da família desse ano é Família Fonte de Vocações, está ali, ó. Ali é coração, o lema qual é que eu não estou enxergando daqui? Corações ardentes. Corações ardentes, pés a caminho. Já a vista já. Corações ardentes, pés a caminho. É isso mesmo. Esse subsídio foi entregue para quê? E aquele QR Code, aquele QR Code lá que você viu, você pode baixar pelo celular, né? E nesse subsídio existem encontros, é isso? São encontros? São encontros. Para se fazer o quê? Para se fazer nas famílias, é? São quantos encontros que existem aqui? Tem o Dia dos Pais e tem mais 7 encontros. Sim. Que serve de roteiro, né? Para que as paróquias possam seguir e também colocar sua criatividade nessa Semana da Família. Assim como nós já fazemos aqui nas peregrinações de Nossa Senhora, que a gente já está acostumado, né? A ideia que você falou uma coisa interessante, é ir ao encontro das famílias e fazer desses encontros, refletir com a igreja doméstica daquela casa, é isso? A gente fala que a Semana Nacional da Família é como se fosse um grande retiro popular, onde provoca as famílias a rezar, a pessoa a rezar, a realmente celebrar a presença de Deus dentro da família, da igreja doméstica. Aí quando a gente faz esse, digamos, ad intra, diácono, dentro da igreja doméstica, depois a gente vai o ad extra, nas capelas, nas comunidades, nas paróquias e na igreja de todo o Brasil. Mas é importante que fazer um núcleo familiar na igreja doméstica, evangelizar a nossa família primeiro. Sim. Hoje vocês na Pastoral Familiar já atingem quantas paróquias da nossa arquidiocese? Acredito que na Arquidiocese de Belém, já, acho que 90% das paróquias já são atingidas, já tem a pastoral familiar implantada, a grande maioria. Certo. E a formação desses agentes, como é que vocês fazem? Conforme for solicitado, né, pela paróquia, pelo padre, né, na comissão arquidiocesana, então se organiza, tem todo um grupo, né, que se reveza para dar as formações da implantação da pastoral familiar paroquial. E a gente, a nível todo Pará e Amapá, nós viajamos bastante para dar formação de pastoral familiar, conforme a solicitação dos bispos, né, de cada diocese, arquidiocese e prelazia. Muito bem. Eles são o casal coordenador regional, Norte 2 da CNBB, da Pastoral Familiar. Então, se você tem na sua paróquia uma necessidade de implantar a Pastoral Familiar, vocês podem contactar com o casal coordenador regional, o Luciano e o Antônio, tá, do Regional Norte 2 da CNBB. O telefone é o 987 17 6453, está aqui, olha, 987 17 6453, aqui embaixo para você logo anotar. É Zap também esse telefone, né? E aí você pode então anotar e ali você pode fazer a sua ligação, fazer o seu pedido para a implantação da pastoral familiar. Vocês são de que paróquia?
Nossa paróquia base é São José de Queluz, fica ali no bairro de Canudos. Certo. E como é que foi pensada, pastor, a partir de ter uma ideia assim da Semana Nacional da Família, como é que foi pensada a semana lá em Queluz? Como é que foi pensada? Por exemplo, ontem houve a abertura, Dia dos Pais, né? Como é que foi e como é que foi pensada essa semana? Vamos pensar, para quem está em casa, visualizar uma Semana Nacional da Família. Como é que foi lá, Antônio? Eles vão iniciar com a missa amanhã, aliás, ontem, no Dia dos Pais, né? Às 7 horas da manhã. Esse vai ser o início. E depois eles vão seguir o roteiro do subsídio Hora da Família, onde tem os 7 encontros e ele vivencia cada dia um encontro. Mas lógico que cada paróquia, no caso de Queluz, tem a criatividade também, que pode também lançar através de encontros, formações, entremeando junto com o roteiro do subsídio. Não vai haver uma palestra na paróquia, isso que eu quero saber, assim, não tem um movimento paroquial, assim, uma palestra de algum padre que vem de fora falar para as famílias, isso não pode acontecer, ou é só realmente um encontro com as paróquias, com os paroquianos? Isso pode ocorrer, pode ocorrer. A princípio vai seguir o roteiro, mas pode ocorrer de vir de fora, né? Dar uma formação, uma palestra, uma palavra sobre família. Quer dizer, o roteiro, Luciana, a priori é fazer encontros com essas famílias. Porque são 7 encontros, isso é a minha preocupação. Serão só 7 famílias atendidas, é isso? Não. É isso que eu fiquei assim agora preocupado. Deus o livre. Não sei se eu me fiz entender. Não, aqui é um roteiro de 7 encontros, né? Mas esses 7 encontros podem ser repetidos em várias casas. Então, criam grupos de 2, 3 agentes pastoral familiar ou de outras pastorais e saem visitando as comunidades e agenda. E se multiplicam, faz uma rede do bem de evangelização e visita o máximo. O intuito é chegar no máximo de famílias possíveis dentro da comunidade. No caso de Queluz, eles estão fazendo uma programação, nós estivemos dando uma formação lá em Queluz muito interessante, que podia servir assim, uma espécie de modelo. A gente gostou muito do Frei Alessandro, da ideia que ele teve, que a gente deu uma formação para todas as lideranças de Queluz, né? Então estava as lideranças das 6 comunidades, de todas as pastorais, de todos os movimentos de serviço lá, que eles vão todos se organizar na semana para viver, né? Independente, não ser somente da pastoral familiar. Então o Frei pediu e todos abraçaram, solicitaram e vão viver a semana, né? Muito bem. Estou falando aqui com o casal Luciana e Antônio Carvalho, eles integram a coordenação regional Norte 2 da CNBB, da Pastoral Familiar. O telefone é o 987 17 6453, 87 17 6453, aqui embaixo, para você fazer a sua ligação. Estamos falando sobre a Semana Nacional da Família, cujo tema é Família, Fonte de Vocações. Já mostrei para você esse subsídio que aparece aqui, que é preparado pela CNBB. É muito importante para que você, e aqui inclusive esse QR Code, você consegue adquirir pelo celular aquela impressão, né? Você baixa, na verdade, pelo celular e você tem aquele livro baixado, né? Esse subsídio. E o tema é Família, Fonte de Vocações. Quero perguntar para vocês por que a família é fonte de vocações, mas depois no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje, conhecendo um pouco mais sobre a Semana Nacional da Família, que com certeza em casa você deve ter ouvido falar, ou deve ter participado de alguma coisa esta noite, ou vai participar durante esta semana. Começou ontem, esta semana. Ontem a abertura foi no Dia dos Pais, na missa que você participou ontem. A missa é do Dia dos Pais, na verdade a missa é uma missa que faz alusão, né, ao Dia dos Pais, mas ocorreu a abertura da Semana Nacional da Família, que é uma semana que já há mais de 30 anos
ela faz a abertura da Semana Nacional da Família, porque a família é muito importante. Deus quis a família. Uma vez numa homilia eu dizia isso. A família não é uma coisa que ocorre ao acaso. A família, ela é projeto de Deus, ela é plano de Deus. Eu estou aqui recebendo o casal coordenador do Regional Norte 2 da CNBB para Pastoral Familiar, que é a Luciana e o Antônio Carvalho. Eles estão aqui conosco hoje falando sobre essa Semana Nacional da Família. Há quanto tempo que vocês estão coordenando esse setor? É um setor, É a coordenação regional. Uma coordenação regional, É que o nosso Brasil é dividido em 19 regionais, né? Nós somos Regional Norte 2, que é o Pará e o Amapá. Já temos 6 anos. 6 anos já estão na coordenação, coordenação da Pastoral Familiar. Aí fazem todos esses trabalhos de orientação e acompanhamento de toda a pastoral. Formações. Implantação da pastoral. Aqui no Regional Norte 2, como é que está essa implantação? Eu sei que Belém é uma capital, está mais estruturado, mas no estado, como é que está? Belém está muito bem estruturada na Arquidiocese de Belém, por sinal tem uma sala aqui na Cúria da Pastoral Familiar, né, que as pessoas também podem vir aqui, né, que tem um casal arquidiocesano também muito bom, muito atuante, né, na Arquidiocese de Belém, né, e fazer também solicitações, as demandas da Pastoral Familiar na Arquidiocese. A nível regional, a nível Pará todo Amapá, nós já estamos em quase todos nós temos 2 arquidioceses, que é Belém e Santarém, temos 9 dioceses e 3 prelazias. Na grande maioria já está implantada a pastoral familiar. Né? É uma ou 2 dioceses que não está realmente com uma coordenação diocesana. Mas todos os bispos, graças a Deus, eles são muito abertos à pastoral familiar. Então, quando a gente encontra com eles na CNBB, né, todos os bispos, eles vão na sala da pastoral, eles vêm com a gente, vêm solicitar formações, vêm solicitar os livros, né, e a gente fica muito feliz, né, com essa abertura de todos os bispos para a pastoral familiar. Muito bem, então, se você que está nos assistindo, que não é de Belém, que o nosso programa passa em todo o Regional Norte 2, né? Eu falo sempre que é a Amazônia falando para o mundo agora, né? Mas começamos aqui a Amazônia falando para a Amazônia, quer dizer, toda a Amazônia nos acompanha. Se você tem interesse em instalar a pastoral familiar, se você tem interesse em ter uma formação da pastoral familiar, não é isso? Se eu estiver errado, você me fala. Né? Você pode ligar para o 987 17 6453, 87 17 6453 e falar com o casal Luciana e Antônio Carvalho, que eles podem orientar você como ter essa formação. Tá bom, e aqui nós mostramos agora o livro Hora da Família, que todo ano é apresentado um subsídio diferente, né? Todo ano tem um tema e tem um lema da pastoral familiar. O tema deste ano é Família, fonte de todas, fonte de vocações, né? Por que a família é fonte de vocações, hein? A família é a mãe de todas as vocações. É da família que nasce todas as vocações, seja vocações sacerdotais, seja vocações religiosas, seja as vocações matrimoniais. Por isso que tem que ter cuidado com a família, né? de realmente evangelizar as famílias e principalmente as crianças, os jovens, os adolescentes, para eles serem despertados a essas vocações. Eles terem a referência de família, de pais dentro de casa, para reconhecerem os seus dons e suas vocações. Por isso esse cuidado com a igreja, a pastoral familiar, de despertar o cuidado com as famílias. E fala um pouco também aqui, eu estava aqui olhando aqui os temas, fala muita coisa interessante, Antônio. Vocação dos discípulos missionários. Fala um pouco porque às vezes se esquece um pouco, que acha que o padre e a freira são os únicos que são discípulos missionários, mas todo mundo dentro de uma família pode falar do amor de Deus, não é isso? Sim, com certeza, né? Só eu diria o seguinte, que vocação é um dom que Deus dá a cada um de nós, né? Onde precisam de um lugar para que desperte e desenvolva esse dom, que é a vocação. E com a graça de Deus nos deu a família, esse lugar, para que a gente possa desenvolver, despertar, né? E conseguir ter essa vocação, abrir para que possa chegar junto a uma evangelização. Eu diria o seguinte também, a questão da missionalidade
do agente, né, é um aceitar. Deus coloca a vocação como um dom e nós temos que aceitar essa vocação para que consiga atingir as famílias através da evangelização. Então, nós seríamos pessoas missionárias, né, levando a palavra de Deus às famílias. Isso é bem importante hoje falar dessa importância de você querer formar uma família, né? A importância de querer formar uma família cristã. Também tem isso, né? De falar sobre isso, de você querer perceber que a família, eu falava agora no bloco anterior, de que a família é um dom de Deus, é um presente de Deus, é querida por Deus. Querer casar, formar um matrimônio, meu pároco dizia que antigamente tinha tanta gente que buscava um matrimônio, hoje talvez muita gente não quer nem casar mais, não quer nem formalizar o matrimônio, né? Isso também é uma preocupação hoje da pastoral familiar. Como é que vocês atendem nesta frente hoje, que as pessoas busquem hoje um matrimônio? Há muita gente que realmente não vive junto, mas não quer mais buscar o matrimônio. Como é que a pastoral familiar vê essa problemática? É um desafio, né, para toda a igreja e principalmente para a pastoral familiar, porque hoje em dia a gente tem que realmente levar o matrimônio, que ele realmente é bom, né, vale a pena, sim, ser para a vida toda. Não é fácil pregar o matrimônio e testemunhar a vida a dois através da santidade no sacramento do matrimônio, principalmente para a juventude, diácono, e principalmente para os casais. A gente vê muitos casais que vivem juntos e por opção não tem nenhum impedimento de casar, de receber o sacramento, mas não querem casar, né? Então a gente tem que realmente visitar e conversar e mostrar o valor realmente da sacralidade do sacramento, porque é a vocação de todo cristão. A primeira vocação é a santidade, chamamos a ser santos, né? E mostrar a eles a importância dessa santidade através do sacramento do matrimônio. Tipo assim, é um desafio, mas é muito prazeroso, porque a gente se sente grata e feliz a Deus para estar nesta evangelização, para estar nesta missionariedade, porque nós temos que ser leigos, comprometidos realmente com a missão que a gente abraçou, de ser realmente evangelizar as famílias, que uma família evangelizada, ela passa a ser uma família evangelizadora e nos ajuda nessa missão, né, de missionariedade, que é que o Papa Francisco não pede, essa igreja em saída, né, sair, né, porque a pastoral familiar, diácono, ela acontece realmente nas famílias. A gente está na igreja se capacitando, se formando, tendo os encontros, as organizações, os planejamentos, mas ela, na verdade, acontece de fato na igreja doméstica, nas famílias. É isso que eu ia dizer. A pastoral familiar, ela tem essa capilaridade que a igreja precisa, porque ela vai ali na casa das pessoas. E às vezes a gente escuta, eu já escutei isso várias vezes, poxa, quando eu estou doente, quando eu tenho um problema, quando eu estou na igreja, tudo bem, mas quando eu me afasto, eu tenho um problema, vocês não vêm nem na minha casa. Já escutei isso, né, como diácono. Vocês não vêm nem na minha casa, diácono, falar comigo, não sabem nem como é que eu estou. Então, às vezes a gente escuta um pouco esse desabafo. Às vezes é verdade, A gente, enquanto igreja, não vai atrás das pessoas, né? Não tem essa proatividade. E a pastoral familiar, eu vejo que ela bem estruturada, ela atinge essa pessoa que está afastada, que está com problema. As famílias passam por problemas, né? Então, quem pode ajudar? Outra família. Com certeza. É isso, Antônio? Com certeza. Quando a pastoral familiar faz as visitas, é nesse momento que ela consegue captar as necessidades das famílias que estão desestruturadas, né? E através de formações, né, a gente consegue atingir agentes e eles possam também fazer essas visitas, que é para poder resgatar essas famílias para junto de Deus, né, que possa conseguir vivenciar uma família cristã realmente. É verdade. E produzir dentro da família a vocação também, a vocação sacerdotal, a vocação para uma outra família, porque se você vê dentro da sua casa uma família feliz, você vai querer produzir uma família feliz. Isso não é verdade? Sim. Não tem isso? Vocês têm algum tema sobre isso? Sua família feliz produz também filhos felizes.
É o testemunho dentro de casa, né, diácono? Se você tem uma família estruturada, que vive bem o sacramento do matrimônio, aquele filho dentro de casa vai ter o testemunho Sim, do sacramento. é verdade. Agora, se tem aquela família que é só briga, só discórdia dentro do sacramento, aquele filho já não vai querer receber um sacramento. Já estão vendo contra o testemunho. E a pastoral familiar, o senhor falou muito bem, ela tem toda uma estrutura. Para ela ter toda essa capilaridade, ela é dividida em 3 setores, né? Quais O são? setor pré-matrimonial, o setor pós-matrimonial e o setor de casas especiais, né? Então, o subsídio Hora da Família, ele está dentro do setor pós-matrimonial, que é a visita das casas. Então, para a gente ter toda essa abrangência, né, de todas essas realidades familiares, que é desde o bebezinho na barriguinha da mãe até, né, a morte natural. Então, toda essa vida do ser humano é atingida, pode ser atingida e acompanhada, deve, pela pastoral familiar. Por isso que ela é dividida em 3 setores. Então, a gente tem formações, né, setoriais, né, subsídios de cada setor, para a gente se capacitar para poder atingir o máximo de famílias possíveis. E para participar, por exemplo, alguém que está em casa, diz, eu quero integrar a pastoral familiar da minha paróquia, eu gostaria, fiquei muito interessado neste assunto, eu queria ser um agente, eu queria participar. Como faz? Como é que faz? Como é que faz? Na igreja, na paróquia. Na própria paróquia. Na paróquia, perguntar qual é o Procura- coordenador da pastoral familiar, né, ver qual é o dia dos encontros da pastoral familiar e se será muito bem-vindo e muito acolhido. Cada comunidade tem a sua paróquia, procura a sua paróquia e lá ali vai receber as faz a busca das informações. informações. Pertinentes se é o setor pré-matrimonial, se é o pós-matrimonial, os casos especiais, é isso? A gente tem que saber tudo, né, Tudo, diácono? sim, claro. Mas a gente se identifica para trabalhar com a juventude. Vai para o setor pré. Não, eu me identifico para trabalhar com as famílias estruturadas. Setor pós. Casos especiais, que é toda essa gama das fragilidades, né, das famílias. Aí trabalha nos casos especiais. E em cada setor tem os seus encontros próprios. Então, a pastoral familiar ela é muito rica no sentido de atividades, de formações. E a gente não dá formações só, diácono, da pastoral familiar do setor. A gente dá formação também dos documentos da igreja. Muito bem, que é importante, é muito importante. O Padre Zezinho, eu li no artigo do Padre Zezinho, que ele diz que às vezes a gente fala muito, se emociona demais sobre a igreja, mas falta conteúdo. E é verdade, falta conteúdo mesmo. Estou falando aqui com Antônio Carvalho e Luciana Carvalho, o casal coordenador regional Norte 2 da CNBB, telefone 987 17 6453, aqui o subsídio Hora da Família. A gente vai para o nosso apoio cultural, porque nesse subsídio tem também a Hora da Vida. Eles vão explicar por que está aqui nesse subsídio, né? É uma outra hora, outro também, outra formação que existe, né? Eles vão falar isso aqui daqui a pouquinho, no próximo bloco. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a Semana Nacional da Família, recebendo o casal coordenador do Regional Norte 2 da Pastoral Familiar, o casal Luciana e Antônio Carvalho, que estão falando para nós sobre a Semana Nacional da Família. Eles estiveram também no Encontro Mundial das Famílias que ocorreu em Roma. Eles estiveram lá nesse Encontro Mundial da Família. Como é que foi lá com a participação? Foi bom? Foram só vocês ou foi uma delegação? Foi uma delegação. Foi? Uma delegação, nós fomos em 14 casais, né, uma separada, fomos 3 bispos e um sacerdote só. Quando foi esse encontro? Foi agora em junho, ano passado. Foi em junho do ano passado. Em junho do ano passado. Tivemos a graça de representar todo o regional lá. Foi assim, só bênçãos, foi assim, maravilhoso. E foi inesquecível. Você vê o mundo todo comungando do mesmo objetivo, comungando da mesma preocupações fé, também, as mesmas né? preocupações. E, diácono, que a gente ficou assim maravilhados foi que as nossas fragilidades de família, vamos dizer, aqui em Belém, aqui no regional, é a mesma fragilidade no mundo todo, na África, na Austrália, né, lá no México, na Itália. Então, porque foram 10 conferências
e cada conferência teve um testemunho, né? Então, e o Papa fez a abertura, né, na Sala Paulo VI, no primeiro dia, e fez o encerramento na missa lá na Praça São Pedro. Então, foi muito rico. Então, a gente saiu com aquele sentimento de que nós estamos fazendo o que o Papa nos pede pela pastoral familiar, né, vivendo todos os itinerários catecumenais, e que não existe família perfeita, né? Estamos aqui nesse aprendizado e nesse crescimento. Então, foi só maravilha. Já que vocês falam dos casos especiais, eu já trabalhei muitos anos nos casos especiais com o diácono Yaci, meu querido amigo, né? Um grande beijo e abraço para ele, né? Ele sempre nos acompanha lá na Paróquia dos Capuchinhos. Há quantos anos essa questão dos casos, antigamente falava casos difíceis, hoje já não se fala mais isso, graças a Deus. Os casos especiais, eu sempre acho que nós precisamos avançar um pouco, estamos ainda, muita gente que necessita dessa atenção. Como é que anda esse aspecto da pastoral familiar em termos de grupos, não sei se Bom Pastor, não sei se ainda existe esse tipo de grupo, como é que anda isso? Há uma preocupação do Papa? Sim, com certeza. Está aí o Amor de Letícia, né? O Amor de Letícia está situações de família, pastoral familiar, do primeiro ao último capítulo. Sim, a pastoral familiar tem essa preocupação, esse cuidado com o setor de casos especiais, que foi um dos setores que mais cresceu na pastoral familiar por conta da demanda das situações. Então, a gente precisa, o agente de pastoral familiar que trabalha dentro do setor de casos especiais, ele precisa ter uma atenção, precisa ter se capacitar um pouco mais. O casais de nova união, que agora a gente não chama casal de segunda união, agora é nova união, né, que tem um encontro, que agora tem um livro novo, que é os itinerários do encontro Bom Pastor, que agora a pastoral familiar está toda em forma de itinerários, ou seja, de caminhar junto, e não apenas encontros de finais de semana. Então, esse encontro Bom Pastor, que é para casais de nova união, o encontro EC, que é para pessoas que vivem sozinhas, né, e tem toda a temática e o cuidado, né, que na visita às famílias a gente vai encontrar essas fragilidades, né, de setor de casos especiais, e fazemos esse encaminhamento. Por isso que o setor de casos especiais tem que ter uma equipe multidisciplinar junto, né, que seja de psicólogos, psiquiatras, né, defensoria ou conselhos tutelares, dependendo das situações que a gente encontrar, fazer o encaminhamento. E formação, né, para o agente, Sim. porque são casos mais delicados, você precisa saber o que dizer, né, acolher. Não é fácil, não é fácil. Não. Aqui é o subsídio, nesse subsídio aqui que a gente está escutando, está falando, estamos também aprendendo, existe uma parte desse subsídio, o tema é família, fonte de vocação, aqui o tema é esse, né? Existe aqui também uma hora da vida, adoção, amor com laços do coração, Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro, de 1º a 8 de outubro, mas 1º a 8 de outubro a gente está aqui mergulhado no Círio, como é que é isso? Somente na Arquidiocese de Belém, diácono, que a gente vive a Semana Nacional da Vida em novembro, né? Por conta do Círio de Nossa Senhora de Nazaré e todas as peregrinações. Certo. Então, mas todo o Brasil vive essa Semana Nacional da Vida nesse período. E esse ano tem esse tema, né, muito lindo, né, de muita generosidade e caridade, que é a adoção, é a família se abrir para as adoções, né? Então, a gente vai trabalhar esse ano nesse sentido, né, com esse foco. Mas eu quero saber o seguinte, eu fiquei assim curioso, porque são encontros também, olha, são encontros no mesmo estilo no mesmo subsídio, mas são outros 7 encontros também. Olha que bonito, são para falar, para defender a vida, né? Principalmente na sociedade de hoje, que tanto fala sobre o aborto, né? Tanto fala sobre a legalização do aborto. A sociedade hoje está uma campanha forte, né? Uma mentalidade abortista. Estamos numa sociedade com uma mentalidade abortista muito forte, infelizmente, né? E quase que normalizando o aborto. A igreja vem sempre lembrando, isso é um pecado. Podem não gostar, mas é um pecado. Peca gravemente. Então, estamos vivendo uma sociedade cada vez mais com uma mentalidade abortista. Não sei se abortando mais, mas com uma mentalidade forte abortista, né? Então, essa Semana da Vida traz essa reflexão sobre isso, né? Então, adoção, e fala sobre adoção agora, um projeto de Deus,
temas interessantíssimos, né? Adoção, alargar os vínculos da carne e do sangue. Foi pensado justamente isso para dar essa ideia também de tirar um pouco o preconceito sobre a adoção. Muita gente tem preconceito sobre a adoção, né? Sim, porque o novo coordenador do setor de casos especiais agora é um promotor, né, dessa área, e eles têm 4 filhos, 2 são filhos adotivos. E eles têm realmente essa defesa e essa abertura da forma legal, mais rápida, né, de adoção. Então, isso é bem interessante. E só complementando a sua fala, Diácono, se o senhor me permitir, claro, fale. Essa Semana Nacional da Vida não é realmente somente sobre a adoção, é esse compromisso de toda a gente de pastoral familiar e defesa da vida, Sim. defesa do nascituro. E quando a gente fala defesa da vida, também não é somente do nascituro, a gente defesa da vida do jovem, da criança, da mulher, do idoso. Do idoso também. Principalmente do idoso. Então, a gente se abrir para essa defesa de toda a vida. E das 2 vidas, da mãe, da mãezinha e do bebê. Então, agora a CNBB, ela botou algumas notas agora em defesa, né? E nós estamos compartilhando, nos posicionando, né, contra essa ADPF 442, né? Que está querendo descriminalizar o aborto até a 12ª semana. Então, somos contra, né? A Igreja CNBB e todos os padres já se pronunciaram e nós estamos ali também nos manifestando e combatendo. Somos a favor da vida, sim, né? Independente, totalmente contra o aborto. E todo agente de pastoral familiar e todo cristão deve se posicionar desta forma. Que a doutrina da igreja sempre foi ensinado isso, né? Essa mentalidade abortista muito forte que começa a entrar, e entrar principalmente nos jovens, nas famílias, né? Entra isso tudo. Então, em Belém, essa semana de defesa do nascituro vai ser feita quando? Em novembro. Em novembro. Em novembro. Qual 2 de novembro. Não sabe? É 2 de novembro, se eu não me engano, 2 de novembro. Mas aí, aqui em Belém, a Semana Nacional da Família vai encerrar com uma caminhada, né, Diácono? Tem uma semana da caminhada. Dia 27 de agosto. Caminhada pela vida e pela família, há uma caminhada semana. É uma caminhada, justamente nós vamos nos posicionar, não somente a pastoral familiar, mas todos os cristãos, até fora tem que cristãos, nossos irmãos evangélicos, são convidados a participar, que também defendem a vida junto com a gente, né? E vamos de uma forma pacífica, ordeira, rezando, cantando, mas nos manifestando e nos posicionando, que somos totalmente contra o aborto, a favor da vida, sim, e vai ter paradas com padres falando em cada palavra, vai ser o início na escadinha do Cais do Porto e vai terminar no CAM, né? Então, isso é muito importante, não somente Belém, né? Outras cidades também vão fazer essas caminhadas, estão fazendo também. Então, essa manifestação é muito bom, que essa Semana Nacional da Família desperta toda uma sociedade para a família e para a vida. Então, é muito importante. Muito bem. Então, assim, é importante que todos nós nos preparemos bem, façamos parte desses encontros, né? Alguns lugares têm encontro, né, Antônio? Alguns lugares têm encontro, outros lugares tem esses eventos, alguns lugares têm encontros também, né? Palestras, né? Sim, sim. É isso que acontece? Justamente, acontece encontros e palestras também, formações, muito da criatividade também da paróquia. A criatividade da paróquia. O subsídio Hora da Família serve mais assim para uma referência e um roteiro, para que eles sigam, né? Porque se não tivesse nada, poderia cada um fazer coisas que dentro de uma linha que tem que seguir, que seria o subsídio. Mas lá eles podem reunir, podem até em praças, trazer a comunidade, chamar a comunidade para reunir no dia para poder vivenciar o encontro. Então, isso vai de paróquia para paróquia, né? Então, trazer informações de fora. Eu gostei muito bem de que você... Esse subsídio é vendido, como é que é? Sim. Na CNBB, somos nós. O impresso é vendido através do regional. E cada grupo da pastoral familiar levou os seus para vender, é isso? Tá. E pelo QR Code a pessoa pode baixar no seu celular, né? Mas só fica no celular e não pode imprimir. Não dá para imprimir, né? É complicado, né? Mas é interessante, né? Semana Nacional da Vida e da Família. Então, que você participe dessas celebrações, né? Da Hora da Família. Todo ano tem um subsídio desse especial para que você possa participar. Se você quiser ser integrante também da pastoral familiar, fazer parte de um grupo, procure o seu agente de pastoral
da sua paróquia, da sua comunidade. Aqui em Belém, pelo menos aqui na Arquidiocese de Belém, quase todas as paróquias têm um agente de pastoral, da pastoral familiar. E se não tiver, você pode entrar em contato com o casal Luciana e Antônio Carvalho, que eles são o casal coordenador do Regional Norte 2 da CNBB, da pastoral familiar. O contato deles é o 987 17 6453, 987 17 6453. Há algum outro evento que vocês vão fazer durante esse ano? Que vocês vão fazer algum retiro, alguma formação? O que é que tem para o final do ano e que a pastoral familiar está pretendendo fazer? Nós tivemos recentemente numa Assembleia Nacional da Pastoral Familiar em Brasília, né? Com formações e tudo, e terão vários eventos, né? A nível regional, de simpósios, encontros, palestras, retiros, que nós somos convidados a participar também. Mas assim, para nível de arquidiocese, vai ter alguma formação? A nível de arquidiocese... Que vocês querem avisar? Terá, mas ainda estão organizando e marcar Aí deram divulgar com calma depois. Vocês vão divulgar com calma depois. Tá certo. Quero agradecer a presença de vocês aqui no programa Janela Aberta, desejar sucesso, que essa Semana da Família, Nacional da Família que nós estamos vivendo, seja coroada com sucesso. Mandar um grande abraço a todos os agentes da pastoral familiar que trabalham realmente com muito afinco, com muito amor, que dê tudo certo para o trabalho de vocês, tá bom? Quero agradecer ao Antônio pela presença aqui no nosso Janela Aberta. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Bom, é muito importante isso que nós estamos aqui presenciando, a divulgação, né? A divulgação da Semana Nacional da Família é de extrema importância para atingir as famílias mais longínquas que tiver, né? Porque a gente sabe que nas nossas viagens que nós fazemos, temos muitas famílias desestruturadas, né? E essa Semana Nacional da Família é justamente para puxar essas famílias ao encontro de Deus, a palavra de Deus, né? Chegar junto. Eu diria que uma das definições mais bonitas sobre família do Papa, né? Que diz: Deus Trindade é comunhão de amor. Família é o seu reflexo. Tá certo. Obrigado, sucesso. Luciana, por favor. Eu desejo uma semana abençoada e muito frutífera para todas as paróquias do nosso regional. Que essa família, fonte de vocações, que a família é a mãe de todas as vocações, que esses pés a caminho, os corações ardentes, que o coração transborde desse amor de Deus, esse amor de Cristo, esse amor palavra, e chegue na maior quantidade de famílias possíveis, para que podemos todos semear a palavra e deixar Deus fazer crescer e frutificar as vocações para toda a nossa igreja. Tá certo. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez ao casal que veio aqui ao nosso programa de hoje, pela entrevista. E agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.